Continuando aqui no tema de communities, em particular as communities reconhecidas do BGP. Aqui eu vou focar agora e será uma história rápida, porque perdeu o uso, está em desuso há muito tempo, é uma coisa legada e tem a ver com um produto de L3 VPN. Então vamos falar de algo que serve, foi pensado para as L3 VPN MPLS. O que exatamente nesse sentido? Quando foi criada a tecnologia e as extensões necessárias no BGP para acomodarmos as VPNs de camada 3, communities específicas são usadas para esse propósito, que são as Route Target, que é um tipo de community. Outras communities podem participar nas interações de NLRI, mas aquela especificamente que denota a participação de VPN dos sites é essa que eu vou falar posteriormente em outro vídeo, chamada Route Target. Só que, naquela ocasião, quando essa tecnologia surgiu, havia várias implementações de BGP vigentes que não suportavam esse mecanismo. Isso era complicado a partir do momento que você tinha que usar refletores de rotas para receber as rotas de VPN dos roteadores PE, os quais não codificavam informação de RT que é necessária para denotar a participação de VPN dos sites. Isso fazia com que os roteadores refletores de rotas tinham que armazenar essas rotas todas de tabela VPN, ao invés de apenas refletir, eles também tinham que armazenar, o que já comprometia coisas na ordem de escala e também gerava filtros que impediam que essas rotas fossem trocadas assertivamente entre os sites participantes das suas respectivas VPNs. Então, quando isso foi pensado lá atrás, víamos que tínhamos esse problema, a indústria produziu conjuntos de rotas de communities reconhecidas para lidarmos com essa informação, haja vista que numa VPN envolvendo refletores de rotas, tínhamos roteadores PE que suportavam as tecnologias especificadas nos RFCs correspondentes para L3 VPN, mas que tinha muita coisa legada ainda que não dava suporte a isso. Então foram pensadas duas situações, esses dois casos aqui, Route Filter Translator v4 e o Route Filter v4. Então essas duas communities aqui para a realidade da família de endereços IPv4. Já para IPv6, novamente, temos o equivalente aqui V6. Então isso aqui é V6, Route Filter, e Route Filter Translator também V6. Então vamos usar essas communities, na verdade, para quê? Para ajudar a auxiliar o roteador refletor de rotas ou os refletores de rotas a extrair informações de participação na VPN e conseguirem fazer a derivação toda de Route Target, coisa que não era suportada nos PEs legados. E daí surgiu essa coisa. O que eu vou fazer agora, de forma rápida, é só varrer a anatomia de uma L3 VPN típica. Então está aqui minha topologia dissertativa. O que nós temos? Nós temos, vou falar do óbvio aqui primeiro, os clientes. Então, por exemplo, eu fiz uma mudança aqui na topologia. Então aqui é o AS8 em dois sites diferentes. Por exemplo, aqui poderia ser site 1. Aqui é o site 1 do AS8. Aqui é o site 2 do AS8. Aqui é o site 1 do AS9. Aqui é o site 2. Só para ficar claro aqui. Então você tem um cliente, tá, com endereços overlapping, conflitantes, enfim. Eu não vou falar de L3 VPN agora, que não está no foco. Isso vai ser feito em outros conteúdos aqui da nossa formação. Mas temos aqui os roteadores PE, os Provider Edge. Obviamente os clientes não se conectam diretamente aos PEs, porque a relação custo e porta de um roteador PE é cara. Então você vai ter esse cliente lá na rede de acesso, passando por camadas de pré-agregação e agregação, mas eventualmente quem implementa o serviço de L3 VPN é o PE, que vai ter a VRF, que vai virtualizar os planos de controle de dados por assinante, enfim. Então é o PE que vai fazer esse trabalho, tanto o PE1 aqui quanto o PE2. Então qual que é a minha intenção? Eu tenho esses caras que implementam a VPN de camada 3. A minha intenção é eu ter clientes diferentes compartilhando a mesma infraestrutura na área de telecom desse operador que é o AS7 aqui, certo? Eu preciso ter esses clientes mantidos, mas que eles consigam se comunicar de forma privativa, suportando sobreposição de endereços IPs, overlapping, ACA, conflitos, né? E tudo mais. Então a proposta é que o AS8 ele vai ter uma relação PSE com PE1,
vai trocar rotas com o PE1 naquela VRF, o PE1 vai redistribuir para a BGP, vai converter o endereço no VPN v4 e vai atrelar Communities Route Targets, RT. Só que, vamos falar do legado já já. A proposta é o que? Eu tenho que distribuir isso para todos os PEs da minha rede, especialmente aqueles. Se você estiver usando a família de endereços RT também, que vai ser outra coisa que vamos falar, que devam importar aquelas rotas para suas respectivas VRFs destinatárias. Só que eu não quero ter sessões full mesh. Eu quero contar com a escala das minhas sessões IBGP com auxílio de Route Reflectors. Eu vou passar aqui para os Route Reflectors que eles não deveriam implementar essas rotas. No sentido de, vou botar na minha Lockrib e vou eu mesmo usar isso aí. Não, na verdade eles vão refletir as rotas, tá, para os PEs da rede que sinalizaram interesse em importar aquelas rotas, o que não é padrão isso, na verdade ele refletiria para todas as sessões IBGP, e se esse cara vai importar ou não para uma VRF depende do route target, enfim, isso vai ser tratado em outra ocasião, e daqui eu vou conseguir importar a rota na VRF e passar para o site destinatário. Bom, beleza, isso aqui é como funciona uma VPN de camada 3 tradicionalmente aqui. Só que tem um porém. Apagar aqui um pouco das anotações. O porém é que pensemos numa situação onde não conseguíssemos fazer isso funcionar da maneira que eu acabei de descrever aqui. Porque, exemplo, digamos que o PE1 fosse um BGP rodando lá atrás, que suportasse as extensões necessárias para a L3GPN MPLS, ou seja, Route Targets. Ele conseguiria fazer esse trabalho. Só que esse camarada aqui ele já não suporta isso. Esse é um cenário, é uma das situações, então ele não suporta o RT. Outra coisa que pode vir a acontecer é o PE1, que seria até um caso mais grave, digamos assim, o PE1 ele não suporta, ele é o legado da história. Então se ele passasse esses NLRIs para os refletores de rotas, os refletores de rotas eles não saberiam identificar a lista de RTs e o que fazia aquilo ali. Então eles seriam obrigados a colocar nas suas tabelas, fazer uso eles mesmos daquela rota, mas eles não conseguiam ter controle disso aí de forma apropriada, o que geraria problema de escala para eles mesmos, sabe? E inclusive podendo dificultar a propagação desses NLRIs para outros PEs. Para evitarmos essa situação, e dentre outros casos, para falar a verdade, mas talvez seja mais conhecida, é que foram pensadas essas communities aqui. Então, Route Filter Translator e Route Filter V4, isso para cada família de endereços, IPv4 e IPv6. Então, essas communities elas foram pensadas para facilitar ou viabilizar a adoção do L3GPN, que estava em franca ascensão, em ambientes onde havia ainda muito BGP rodando no método chamando legado. Então, a coisa não funcionaria como deveria. Para acomodarmos essa realidade, então foram pensadas nessas communities aqui. Dias atuais, Leonardo, quem usa? Eu particularmente, e eu que sou um cara bem rodado no mercado, eu não vejo isso acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Então eu não saberia dizer hoje aonde você tem esse tipo de cenário acontecendo. Tudo que você precisa, na verdade, são route targets, potencialmente muito comum, inclusive, site de origem, tá? Coisas que falaremos em outra ocasião. Isso aqui são as communities, principalmente essa aqui, que nós realmente precisamos para sinalizarmos qual NLRI vai ser exportado para onde e qual NLRI com um route target apropriado vai ser importado para qual VRF no PE de destino. Isso é tudo controlado pelas communities estendidas, no caso o route target aí. Então essa história dessas communities legadas aqui estava na lista, eu sou obrigado a falar delas um pouquinho. Espero que você tenha entendido, não se preocupe muito com elas, segue acompanhando que tem muito ainda a ser falado de community e muito ainda a ser falado também sobre o nosso BGP. Te vejo no próximo vídeo, um abraço.